Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês que estão na sua casa. Nós estamos aqui mais uma vez, queridos, para adorar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor, para ouvirmos mais uma vez a palavra do Senhor, para nos apresentarmos mais uma vez diante do nosso Deus. Nós estamos com o nosso tempo fechado, né? Estamos em restrição, em distanciamento, em ordem, em obediência, mas nós estamos aqui. Por quê? Porque você não pode ficar sem comer, você não pode ficar sem beber, você não pode ficar sem se assentar à mesa do rei, você não pode ficar sem se saciar do banquete, porque a palavra de Deus é um banquete que sacia a nossa fome. Então, por isso, pare um instantinho aí. Faça como se você estivesse no culto. Porque da mesma forma que o Senhor está aqui, Ele está aí com você também. Pare para ouvir a palavra do Mestre. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Deus, nós nos apresentamos, ó Pai, diante da Tua santa e poderosa presença. E nos rendemos mais uma vez diante do Teu trono, Senhor, e nos apresentamos, Pai, mesmo em meio a circunstâncias e situações contrárias, nós estamos aqui, meu Deus, para Te adorar, para Te bendizer, porque, Senhor, não importa se a figueira não floresça, se a vide não dê o seu fruto, todavia nós Te adoraremos, todavia nós bendiremos o Teu nome, todavia nós o glorificaremos, na alegria, na dor, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, assim como nós quando fazemos votos de aliança em casamento, quando nós fazemos votos de fidelidade para com os nossos cônjuges, assim, Pai, imagina nós quanto mais devemos fazer para com o Senhor. Por isso, independente da situação, independente da circunstância, independente do dia mal, independente de dor, independente, Senhor, do sentimento, Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser engrandecido, Tu és digno de ser exaltado, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és excelso, Tu és supremo, Tu és sublime, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Tu és o dono de todas as coisas, Tu estás no controle e tem o poder de tudo, Senhor, e nós Te adoramos nessa noite. Nós como igreja bendizemos o Teu nome, cada um na sua casa, cada um no seu canto, cada um no seu momento com Deus. Esteja, Pai, visitando agora onde houver um filho seu, ouvindo esta palavra. Ah, meu Deus, que o Senhor possa tocar poderosamente em corações, que o Senhor possa tocar, ó Pai, em corações que estejam nessa noite angustiados, que estejam, Senhor, abatidos, que estão, meu Deus, cansados da jornada, cansados da peleja, cansados, meu Deus, da caminhada. Ah, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha com grande poder, Senhor, venha com grande graça trazer o renovo, porque o Senhor é Deus que faz novo todas as coisas. O Senhor é o Deus que renova, o Senhor é um Deus que dá vida, o Senhor é o Deus da vida, Pai. Sopra vida aonde a morte tem rondado, sopra, Senhor, o fôlego de vida, sopra luz, porque Tu és o Pai das luzes, sopra luz aonde a escuridão tem cercado, Pai, corações, tem cercado mente, tem cercado pessoas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a nossa vida é do Senhor, nosso caminho é do Senhor, o nosso amanhã pertence ao nosso Deus.
Essa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que a tem aí na sua mão, na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nós temos uma palavra do Senhor, aonde Paulo traz declarações ricas e importantes de um Deus que usa coisas desprezíveis. Você conhece Deus que pega algo que é desprezível e usa para o louvor do seu nome? Diz assim, 2 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, há coisas que os olhos não viu, e o ouvido também não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são os que Deus tem preparado para os que os amam. Nem ouvido ouviu, nem olhos viu, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para quem? Para mim e para você. E é certo que nessa noite Deus ele vai trabalhar com a porta do improvável. Lembra que nós estamos da campanha das portas? Hoje é quarta-feira. Estamos em mais um elo da campanha das portas. Hoje nós vamos falar da porta do improvável. O que é improvável, pastora? O dicionário, o Aurélio, me diz que improvável é aquilo que não se consegue prever, não se consegue saber, é o imprevisível, ou seja, cabe somente a Deus. Só Deus tem o conhecimento, muitas vezes, do improvável. Lembra que as coisas de Deus, elas são conquistadas através da fé e não das coisas palpáveis? Nós, seres humanos, nós muitas vezes regamos a nossa fé ou exercemos a nossa fé através de algo que é palpável. Nós chamamos muitas vezes de ponto de contato. Não é o copo com água, não é o azeite, não é a unção na peça de roupa, mas tudo é um ponto de contato para execução da fé daquele que não consegue acreditar que se eu disser assim, ó, o Senhor está aqui, é porque o Senhor está aqui. Eu não preciso sentir um arrepio mais forte no meu corpo. Eu não preciso sentir um vento soprar mais forte. Por primeiro que ele diz que aonde estiverem reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. Depois, porque o Espírito dele habita em mim, porque eu e você somos templo, somos casa, morada do Altíssimo, santuário de Deus, local do seu poder e da sua manifestação. Então, solidão, cheio de Deus, improvável, não se consegue prever, porque não se pode prever o desconhecido, o sabido ou o imaginado. Eventual ou casual, sendo ele o improvável, cujas ocorrências acontecem por acaso ou sem previsão, com sucesso ou sem sucesso, é imprevisível. Nós estamos vivendo tempos de coisas imprevisíveis. Podemos estar vivendo fracassos imprevisíveis, circunstâncias imprevisíveis, situações imprevisíveis. Quantos estão vivendo situações imprevisíveis, incontáveis, imagináveis, dentro do seu trabalho, com a sua própria vida financeira, com a sua própria vida particular,
com a sua saúde, com a saúde de algum ente querido da sua casa? Quantos? Deus usa os imprevisíveis. E eu quero falar com você a respeito de alguns heróis imprevisíveis que Deus fez questão de deixar registrado na sua palavra. Deus nem sempre usa pessoas importantes, sabia disso? Deus nem sempre usa pessoas fortes. Deus nem sempre usa pessoas inteligentes. Deus nem sempre usa pessoas famosas. Deus nem sempre usa pessoas que fez seminário, que é formado em teologia, bacharel em teologia, pessoas que têm mestrado, doutorado. Não. Nem sempre são esses que Deus escolhe usar e se manifestar através dele. Muitas vezes, Deus escolhe o imprevisível, Deus escolhe o pequeno, Deus escolhe aquele sem força, Deus escolhe aquele que não tem nome, Deus escolhe aquele que não tem uma história, que não se sabe de onde veio, não se sabe para onde vai, não se sabe quem é, mas foi usado por Deus para fazer grandes coisas. Porque Deus não vê com os olhos que o homem vê. Deus não vê a aparência. Deus não te olha pelas suas vestes. Deus não te olha pelo seu olho azul e verde. Deus não te olha pelo seu cabelo bem cuidado ou não cuidado. Deus olha o interior e o coração do homem e da mulher. Nós vemos e usamos ou deixamos muitas vezes de lado. Esse aí é bem provável que não vai dar nada. É improvável que algo aconteça na vida dessa pessoa. É muito mais fácil acontecer na vida de outro do que acontecer na vida desse pobre coitado, dessa pobre coitada. E pasme você. Você que olha e vê o irmãozinho lá como um pobre coitado, como uma pobre coitada, vai ser aquele que Deus vai usar para fazer grandes coisas. Eu quero trazer alguns exemplos para nós na Bíblia, de homens que falharam, mas que mesmo em meio às suas falhas e às suas dificuldades, foram usados para fazer grandes coisas para Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor diz aqui, como está escrito, vou fazer coisas que os seus olhos não viram, e vou fazer coisas que os seus ouvidos não ouviram, e nem subiu ao seu coração, o que eu, o Senhor teu Deus, tenho preparado para você que me ama. Para você que me adora, para você que me serve, para você que escolheu pagar um preço de viver comigo e de viver para mim. E como prova de amor, eu vou dar para você aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que seus ouvidos não imaginam. Eu, Senhor teu Deus, vou colocar nas tuas mãos para que tu vejas que tenho eu uma aliança com você. Improvável, fraco, falho, mas eu vou usar. O primeiro exemplo que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é Caleb. Caleb foi um homem que fez uma grande carreira. Por volta dos 60 anos, Caleb caminhou a sua caminhada. Mas Caleb tinha 85 anos só quando ele conseguiu chegar na terra prometida.
Caleb foi um homem que ficou marcado na sua história ali pela sua visão de fé. Mas nem ele usufruiu totalmente daquela terra, mas sim os seus descendentes. Porque 60 anos, 40, eles caminharam. E depois, com 85, ele avistou a terra prometida. E eu quero fazer um apanhado com você nessa noite. Deus poderia ter reduzido esse tempo daquele povo. Mas o que levou aquele povo a percorrer o que deveria um tempo muito menor, uma distância e um período de anos muito maior? O pecado, a desobediência, a murmuração, a reclamação, o desagrado às coisas ao coração de Deus, o que desagradava o coração de Deus, estava enraizado no meio do seu povo. E Deus precisava tratar, Deus precisava preparar. Mas se você ver quantos anos preparou o Senhor esse povo? Porque é um povo de coração duro, um povo de consciência ali, indisciplinável, um povo de rebeldia, um povo que não podia se deixar um instante sem estar em cima, que logo já se voltavam para aquilo que não agradava a Deus. Queridos, quantos nos dias de hoje têm feito a mesma coisa? Quantos por pequenas coisas têm voltado e olhado para trás e sentido saudade de comer a cebola e o alho do Egito? Era isso que aquele povo sentia. Era aquilo que estava no coração deles. Eles saíram de lá, mas o Egito não saiu do coração deles. A idolatria, a necessidade de ter algo que os mantesse, não bastava somente a Deus, a fé num Deus invisível, mas real. Era pouco abrir o mar, era pouco ver aquele milagre daquele exército de Faraó ser destruído, foi pouco. Mas eu vou te dizer uma coisa: nunca é tarde demais para conquistar algo. Nunca é tarde demais para possuir algo. Nunca é tarde demais para realizar alguma coisa. Nunca é tarde demais para conhecer o Deus de milagres e viver os milagres que esse Deus tem para proporcionar na sua vida. Sabe, às vezes Deus tem 10 anos para você chegar em um determinado lugar. Mas vai depender da sua posição, vai depender do seu comportamento, vai depender das suas atitudes com Deus, vai depender da sua aliança para com Deus, da sua fidelidade para com Deus, vai depender de você interpretar todos os dias, todas as manhãs, aquilo que Deus tem trazido de direção para a sua vida. Porque senão, se tem 10 anos para chegar e você não entendeu que é só 10 anos, Deus vai fazer como fez com aquele povo, 40. E aí? A culpa está em Deus? A culpa está no Senhor? Ou sou eu e você que não conseguimos ver e não conseguimos detectar e não conseguimos entender porque não estávamos interligados verdadeiramente com Deus naquilo que Ele queria, no propósito que Ele tinha para mim e para você?
Nós estávamos ligados no propósito que nós queremos. Mas qual é o propósito que Deus quer para você, querido? Você já se perguntou isso? Nós estamos vivendo um ano que não dá para fazer muitos sonhos e muitos planos. Está difícil de conquistar. Está difícil de caminhar. Está difícil de se manter de pé. Porque tem muitas pessoas caídas por conta de toda essa situação. Pessoas que não conseguiram, infelizmente. E nós temos que orar e ajudar e nos mantermos, lutarmos. A palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuidado, para que de pé permaneça. Não podemos perder o propósito do foco que Deus tem para as nossas vidas. Não é tarde demais, mas depende de você. Pode ficar tarde demais se você demorar para tomar uma decisão. Pode ficar tarde demais se você demorar para descobrir o propósito de Deus na sua vida. Pode ser tarde demais se você ficar brincando com Deus e cuidando das suas próprias coisas primeiro, deixando de buscar o reino dos céus e a sua justiça e deixar que Deus acrescente as demais coisas na sua vida. Aí pode ser tarde. Aí vai ser tarde. Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que tem promessas, Ele me diz que Ele vai fazer para mim o que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, e que nem o que o meu coração conseguiu imaginar, só pelo simples fato de nós o amarmos. Tu me amas? Lembra? Caleb sobreviveu 40 anos lá naquele deserto, mas somente com 85 conquistou. Sabe o que sustentou ele ali? Por mais que ele estivesse andando com um povo que estava errante, por mais que ele sofresse e pagasse o mesmo preço junto com aquele povo, Deus não separou ele não. Todos estavam no mesmo pacote. Todos faziam parte do mesmo grupo, do mesmo conjunto, do mesmo povo, a mesma nação, eles estavam ali. Mas a fé sustentou Caleb naqueles 40 anos. Meu irmão e minha irmã, deixe que nesses dias que nós estamos vivendo de aflição, de luta, de dificuldade, a fé seja o combustível para te fazer prosseguir. A fé seja o combustível para te fazer conquistar. A fé seja o combustível para te fazer avançar. Não perca a sua fé. Se você perder a fé em Deus, se você perder a fé num Deus que ainda opera através dos olhos que os homens não veem, que os homens não creem, que Deus opera através do imprevisto, do improvável, daquilo que não é previsto, que é improvável, daquilo que não se dá nada. Se você perder essa fé, você não vai conquistar. Quantos de nós tivemos aqui já palavras direcionadas para você, dizendo que isso aí não é para você não. Você não vai conseguir isso. Você está doido querendo fazer isso? Imagina, você já pensou? Isso é um absurdo. Você já pensou uma pastora? Deixa para lá. Deixa para lá. É o improvável. É o pequeno que
Deus faz dele, porque existe fé no coração. E quando existe fé no coração do homem e da mulher, ele não perde o combustível, ele não perde a força, porque Deus dá força ao cansado, Deus renova as energias daquele que está fraco, Deus faz com que ele dê voos como a águia, que ele se fortaleça como a águia, que ele suba nos voos altos que os olhos humanos não conseguem contemplar, mas somente o que vive na fé, o que vive o sobrenatural de Deus, consegue alcançar e pegar a visão. Eude, uma única coisa que ele fez e que tinha de especial esse Eude da Bíblia, que ele era canhoto. Já ouviu falar? A Bíblia não fala nem que ele era forte, a Bíblia não fala que ele fez nenhum milagre, a Bíblia não fala que ele tinha nenhum talento, a Bíblia não dá para ele nenhum adjetivo, não faz a ele nenhum elogio, só diz que ele era um homem e que ele era canhoto. Mas vasculhando a palavra de Deus e mergulhando mais a fundo, você descobre que ele fez uma pequena espada, e aquela pequena espada ele escondeu debaixo da sua roupa. E quando ninguém olhava, quando ninguém o percebia, quando todos olhavam para ele como o desprezado, quando todos olhavam para ele como o improvável, sabe o que ele fez? Tirou aquela espada que ele mesmo fez e com a sua mão esquerda matou o líder dos opressores dos moabitas. Era quem? Eudes. Ó, ninguém nem conhece, nem sabe. Mas Deus quis usar aquele homem. Deus deu a ele a estratégia de fazer uma espada, deu a ele a direção de esconder e usar a sua mão canhota. Era a única coisa que a Bíblia fala, que ele era canhoto. E ele matou um dos inimigos, o líder dos opressores dos moabitas. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus pega alguém, Ele faz com que até mesmo essa pessoa passe desapercebido diante dos olhos de muitos. Não queira muitas vezes ser vistos por muitos. Basta que os olhos do Senhor te alcance. Basta que os olhos do Senhor teu Deus te alcance, porque muitas vezes é no anonimato, é no secreto, é ali escondido, é no passar desapercebido, é no improvável que Deus vai te usar para fazer grandes coisas, homem de Deus, mulher de Deus. A terceira pessoa que eu quero falar essa noite é a menina que era a serva, também chamada em algumas traduções, da esposa de Naamã. Eu falei dela essa madrugada. Quem assistiu a live essa madrugada? Você assistiu a live essa madrugada? A pastora falou demais, vocês dormiram, né? Quando eu estiver fazendo live de madrugada, não é para vocês dormir não, viu? Só vai dormir na hora que eu for dormir. Gente, eu falei dela essa noite. Naamã era um general da Síria e era inimigo dos israelitas. Sua esposa tinha uma serva, uma menina. Naamã ficou leproso
E a menina um dia ali, ela comenta com a sua senhora: olha, minha senhora, se o meu senhor ouvisse, desse ouvido, tem um profeta chamado Eliseu que poderia curar a lepra do senhor Naamã. E ali, aquele homem era um homem de poder, um homem de posse, um homem bem conhecido, um homem que era rico, um homem que tinha poder, um homem que tinha ali na sociedade, ele estava ali no alto escalão. Ele iria dar ouvidos a uma serva que a Bíblia até fala que era escrava. Por quê? Porque há tempos antes, eles haviam invadido a cidade onde aquela menina morava, e naquela invasão, aquela menina havia perdido tudo o que ela tinha por causa da tropa do exército de Naamã. Ela perdeu a sua terra, ela perdeu a sua família, ela perdeu a sua liberdade. Ela não tinha motivo algum. Ele havia tirado dela. Então ela não tinha o porquê ajudar Naamã. Ela não tinha o porquê falar para ele que o profeta poderia curar ele. Você imagine Naamã? Mas mesmo assim, ela se permitiu ser um canal de bênção. E falou para eles aonde é que eles poderiam ir e Deus faria um milagre. Meus irmãos, o que eu e você aprendemos nessa noite com essa menina? Ela poderia se revoltar. Ela poderia fazer somente o que fosse pedido para ela. Lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, talvez, servir a sua senhora, servir o seu senhor, era o suficiente. Ela era uma escrava, ela havia perdido pai, mãe, terra, liberdade, ela já não tinha mais nem o porquê sobreviver. Mas existia fé no Deus de Israel. Existia fé no coração daquela menina. Nem a perca da terra, nem a perca da família, nem a perca da liberdade foi capaz de roubar a fé que existia no coração daquela pequena menina, aquela menina que estava ali como escrava. O coração dela não se corrompeu. O coração dela não se encheu de amargor. O coração dela não se corrompeu com a maldade humana, com a injustiça humana, com a circunstância que ela estava ali, porque naquele momento ali ela era uma serva, mas o improvável para Deus é provável que se transforma em grandes coisas. E o ato que ela teve foi muito grande, tanto que ficou registrado na palavra de Deus. E imagino eu mais o que possa Deus ter permitido que aquela pequena menina vivesse pelo ato de coragem que ela teve na fé do Deus de Israel, do Deus do profeta que estava ali. Ela foi uma bênção. É isso que nós temos que ser. Mesmo quando viemos nas piores situações das nossas vidas, ela estava na pior situação. Ela não tinha nada, gente. E ela ainda iria ter que trabalhar de serva, escrava.
Mas sabe, quem tem amor, dá aquilo que tem. A fé que ela tinha foi o que ela deu. Cabia Naamã e a sua esposa decidirem ir ou não. O que ela tinha, ela entregou. A fé no Deus, o grande eu sou. Ela abençoou eles, dizendo aonde ele encontraria a cura. Muitas vezes eu e você esperamos estar em uma situação melhor para sermos usados por Deus, não é verdade? Aí hoje eu estou tão ruim, estou tão fraco hoje. Olha, se alguém me pedir uma oração, pastora, hoje eu não sou capaz de fazer. Se alguém me pedir um conselho hoje, eu estou um caco. Eu não tenho uma palavra para trazer um ânimo para esse coração. Se alguém me pedir agora, olha, Deus te trouxe aqui, a Lúcia começa a olhar, cadê? Quem é? Você não acredita que é você? Porque você não acredita que quando você abre a sua boca, não é você quem fala. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Porque você não acredita que você é um templo do Espírito Santo e que Ele te usa em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação, estando você bem ou não. Você é um vaso e não vai deixar de ser nunca. Você é um vaso e esse vaso tem azeite. E se você manter a sua fé em Deus, se você manter a sua vida ligada com Deus, se você se manter conectado com Deus, se você manter a sua vida de intimidade com Deus, não vai faltar unção, não vai faltar azeite, não vai faltar palavra que vai sair da sua boca para abençoar a outra pessoa. Não vai. Não vai. Não vai. Por quê? Porque nós somos como Deus. Não há como jorrar de mim águas doce e amarga. Não são as águas de Mara, amarga, que correm e jorram dentro do meu odre. São as águas doces que jorram do trono de Deus. E são inesgotáveis, que descem todos os dias e enchem o meu odre. Todos os dias, ela vem e escorre e completa o odre. Foi o que aconteceu com aquela menina. Não deixe que as frustrações da vida matem a sua fé. Não deixem que as decepções nas pessoas façam você desacreditar do ser humano. Não deixe que os machucados e as feridas que ainda sangram em você, que ainda escorrem, doem ainda, te impeçam de continuar firme até que elas se curem. É um processo. A ferida, ela cicatriza é de dentro para fora. Se ela se formar uma casquinha ali, superficial, meu irmão, basta um bater ali no canto de alguma coisa, que aquela lasquinha levanta e você vai olhar lá embaixo, o buraco está grande. Porque está camuflado por uma casca. Você já imaginou se o coração, se aquela menina estivesse ali dentro daquela casa, camuflada, amargurada, esperando um momento de vingança?
O momento de a minha hora vai chegar, você está leproso, bem feito, você está pagando por tudo que você fez. Ela poderia amaldiçoar Naamã com as suas palavras. Ela poderia ter colocado Naamã nas mãos de Deus e pedido justiça. Ela poderia ter ido diante do tribunal de Deus e colocado ali: Senhor, olha, julga esse homem, porque essa lepra é de pecado. Por ele eu perdi a minha terra, a minha família, a minha liberdade. Não. Ela fechou a porta humana do eu dela. Ela não se lembrou da dor dela. Ela não se lembrou que não veria mais os seus pais, que não pisaria mais na sua terra, no seu solo, que não estaria mais em comunhão com a sua família. Ela só se lembrou que existia um Deus no céu, que olhava por ela e poderia olhar por aquele homem. E que se através da vida dela, de um conselho que ela desse, porque tudo começou por ela, e aquele homem ouvisse, Deus poderia fazer um rebuliço. Você já imaginou? Se é através de você que Deus quer fazer um rebuliço? Se é através de você que as pessoas dizem que é nada, que Deus quer curar Naamãs por aí? Você já pensou nisso? Um improvável que poderia dar certo em alguma coisa na sociedade? Deus escolhe e sai curando Naamãs por aí? Curando lepras de pecado? Deus revelando Naamãs para você, leprosos, que se escondem atrás das suas lindas vestes de guerra e de combate, como aquele general? Já pensou nisso? Quando você menos espera, Deus está ali e usa a sua vida. Amós cuidava de gados, trabalhava na colheita de frutas, era um homem do campo, era um homem muito especial. Ele não tinha nenhuma instrução diferente, ele não era instruído, nem vinha de uma família importante. Sabe que no Antigo Testamento, a linhagem que você vinha era muito importante. Tanto que as mulheres sofriam muito quando não conseguiam engravidar, porque elas precisavam dar filhos para os seus maridos, para que os nomes das famílias e os sobrenomes continuassem, aquela linhagem não se acabasse. Amós não era de uma família tão importante. Ele nem se considerava profeta, mas Deus o chamou para levar sua mensagem ao seu povo. Deus o chamou para que ele fosse mensageiro, ou seja, boca de Deus ao povo que ali estava, que ele repassasse o que Deus queria falar com aquele povo. Quem era Amós? Um homem que cuidava de gado, um homem que colhia frutas, um homem que era do campo, um homem que não tinha estudo especial, um homem que não vinha de uma família importante, mas que Deus fez dele um profeta, um homem de Deus, e foi um homem que Deus usou para falar através da boca dele a muitos. E Amós foi corajoso.
Ele denunciou muitos abusos que estavam acontecendo no meio do povo de Israel, na nação de Israel. Ele chamou o povo ao arrependimento e à justiça. Ele foi um profeta corajoso, que depois que ele entendeu o chamado dele para com Deus, diante de Deus, e a responsabilidade que Deus estava dando a ele, que ninguém via ele como nada, que ele não tinha nenhum título, que ele não era ninguém, que ele não passava de ser um cuidador de gados, de frutas, um homem do campo, sem uma grande família, mas Deus fez dele um profeta. Ele tomou coragem, denunciou os abusos que estavam em Israel, chamou o povo ao arrependimento e à justiça. Foi perseguido, desprezado, mas não desistiu de cumprir o chamado de Deus na vida dele. E Deus o honrou por isso. Muitas vezes, queridos, você vai ser desprezado, sim, por estar cumprindo o chamado de Deus. Vai ser perseguido, sim. Vão falarem de você, sim. Só pelo simples fato de você ter aceitado e dito: eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo a sua vontade. Mas Amós, depois que ele entendeu que ele deixou de ser aquele ninguém para ser um profeta. Oh, gente, profeta era o homem que Deus falava no seu mais íntimo, no seu mais particular. Era o homem que Deus vinha ali, ó, e face a face, fala isso e fala isso. Manda que haja conserto, manda que se convertam, manda que se arrependem, mandem que voltem atrás. Ordene, dirija-os, guia-os, conduza-os, leva-os em sabedoria. Tragam eles a realidade. Foi Amós. Hoje nós falamos do improvável. E eu gostaria que você, que é um dos improváveis, os invisíveis do mundo real. Aqui nós falamos hoje de homens que poucos foram citados, mas que grandes foram os seus feitos. Mas agora eu falo com você, que é o improvável e que sempre foi diante da sociedade, diante da sua família, às vezes até mesmo dentro de uma igreja, que Deus pega o improvável, que Deus pegue o pequeno para fazer coisas grandes. Mas para isso nós vamos fechar essa porta, porque você não é imprestável e nem improvável, incapaz de fazer nada. Você é aquele que Deus confia em fazer muito. Que Deus tem planos em fazer muito. Você não é, no ditado popular aí, um Zé Povinho. Você tem família. Você tem pai. Você tem família celestial. Você tem um pai celestial. Você é herdeiro e co-herdeiro daquele que tem todo o poder nas suas mãos para definir todas as coisas na sua vida. Você é filho daquele que é dono do ouro e da prata. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é
pertencente, você pertence ao Senhor, porque você foi comprado por um alto preço. Então, querido, vamos fechar essa porta nessa noite. 5 foram os exemplos que poucos se viram, se falaram. Como eu disse aqui, homens que eram fracos, que tinham as suas fragilidades, que tinham as suas fraquezas, que não tinham título e nem fama, porém fizeram grandes feitos e marcaram a história de muitas pessoas. Queres tu marcar a história de muitas pessoas? Quer deixar um legado nessa geração? Quer marcar a história da sua família? Quer marcar a história de um povo? Feche a porta dos improváveis. Eu não sou uma improvável. Eu sou capaz e vencedora, como você. Ainda que muitos possam não acreditar, mas acredite no que Deus está falando para você nessa noite. Como está escrito, as coisas que os olhos não viu e que os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, são as coisas que eu, Deus, tenho preparado para os que me amam. Para os que me amam. Você imagine o que Deus tem preparado para você? Você consegue imaginar o que Deus tem preparado para você? Improvável? Não. Vencedor. Vitorioso. Conquistador. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Vamos fechar essa porta nessa noite. Pai querido e santo, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da tua presença, meu Pai. Nós queremos fechar a porta, Senhor, de todas as situações e circunstâncias nas nossas vidas, que carregamos até o dia de hoje, Pai, de sermos improváveis, de sermos ali, Senhor, não visto, não escolhido, não sido reconhecido, Pai, em qualquer situação ou circunstância que estávamos. Mas queremos, meu Deus, nessa noite, fechar essas portas das nossas vidas. Não importa, meu Deus, como nós vivemos, como nós chegamos até aqui. Muitos chegaram por amor, mas muitos chegaram pela dor. Muitos chegaram se arrastando, Pai. Muitos chegaram, Senhor, porque não tinha outro caminho, ou entravam diante da presença do Senhor, ou a morte os levaria. Era improvável para a sociedade, era improvável para a sua família, era improvável ali no seu trabalho, era improvável diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, era o que tinha de mais precioso para voltar à presença do Pai, para ser resgatado pelo Pai. Oh, meu Deus! Nessa noite nós queremos fechar essa porta da nossa vida. Nós queremos fechar essa porta do passado que estava sobre as nossas vidas e que nos prendia até hoje de vivermos o sobrenatural do Senhor, de caminharmos, Pai, de prosseguirmos, Pai, de conquistarmos, Pai, pela fé, de possuirmos por herança
olhos viram, nem o que os ouvidos ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós que somos os teus filhos e te amamos, Pai. Oh, querido, oh, querido, fale com Deus aí agora. Fale para Deus aí agora. Quem sou eu para Não importa se você não era escolhido de ninguém. improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Vencedor, vencedor é o seu nome. Vencedor é o título que você é nomeado nessa noite. Vencedor, vencedor, vencedor. Aleluia. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos faz mais do que vencedores. Oh, Yalaia Shouri, Cantire Balas. Você foi escolhido. Escolhido para ser um vencedor. Você não era a escolha de ninguém, mas você foi a escolha do grande eu sou. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te nomeou aí no meio das malhadas, Ele te viu, Ele te chamou pelo teu nome. Ei, ei, vencedor! Ei, é improvável! Você foi escolhido! Você foi nomeado a vencedor nessa noite! Enxugue as suas lágrimas! Deixe que as suas lágrimas rolem pela última vez! Você aí foi escolhido para ser vencedor! Aleluia! Oria lá e chore, cantere la basuri, andere balas, ricantere balabaias, chore, andere balas. Para grandes coisas te escolheu o Senhor, para grandes propósitos te separou o Senhor, para grandes obras te escolheu o Senhor. Não importa como esteja, não importa como esteja, use a fé. Você é um vaso, você é um instrumento, você é um vencedor. Você é capaz de vencer as batalhas, você é capaz de vencer as guerras, você é capaz de vencer os gigantes, você é capaz de vencer as suas fraquezas, porque nas suas fraquezas o poder do seu Deus te aperfeiçoa, se aperfeiçoa em você. Toma posse dessa palavra nessa noite. Receba essa palavra de Deus no seu coração nessa noite. Você precisa acreditar nisso. Se você acreditar, você vai viver. Porque Deus vai fazer a parte dele. Aliás, ele já começou. Ele já tem feito. Comece a prestar atenção no que Deus já tem feito. E você vai ver. Queridos, domingo nós estaremos aqui com o culto à noite, às 19 horas, a live mais uma vez, porque infelizmente nós ainda estamos em restrição de aglomeração de pessoas. Mas eu estarei aqui no templo, trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. Medite nessa palavra nessa noite. Deixa ela cair
na terra boa do seu coração, para que ela frutifique e dê frutos para a glória do nome do Senhor. Então, até domingo, nós estaremos mais uma vez reunidos, tá bom? Encaminhe essa palavra para alguém. Ore a respeito dessa situação na sua vida nessa noite. Fale com Deus a respeito dos propósitos e dos planos que Ele tem para você. De quando Ele te separou, de quando Ele te ungiu, de quando Ele te escolheu, de quando Ele te separou, de quando Ele te nomeou. Fale com Deus e Deus vai trazer respostas para você que você não vai nem imaginar. E vai se cumprir o que a palavra de 1 Coríntios diz. Você não vai imaginar viver coisas incríveis para aqueles que amam ao Senhor. Amém? Nós estamos encerrando mais um culto essa noite. Eu agradeço pela participação de cada um de vocês aí na sua casa, que estiveram nos acompanhando nessa live. Deus vos abençoe, que os anjos do Senhor possam estar aí ao lado de cada um de vocês. Tenham uma boa noite, que a graça de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. E aqueles que concordam dizem amém. Amém, amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.